Opa, boa tarde, tá começando mais um RNN Esporte aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Vamos agora às principais informações do esporte. Ontem teve Libertadores da América, hoje tem Libertadores, aliás, ontem não foi uma noite nada boa para as equipes de São Paulo na competição internacional. Vamos trazer todas as informações, começando com o automobilismo, com a velocidade. Alô, Walter Westphal, boa tarde. Muito boa tarde, Luciano Luiz e amigos do esporte. Os organizadores das 24 horas de Le Mans decidiram adiar o início da tradicional prova. Seria nos dias 12 e 13 de junho e muda para 21 e 22 de agosto. A ideia é dar mais visibilidade à prova, não atrapalhar o calendário do Mundial de Endurance, além de apostar na chance de poder também receber os fãs no circuito francês. A corrida deste ano promete ser mais um thriller com a estreia da nova classe Hipercar, segundo afirmou Pierre Filon, presidente do Automóvel Clube do Oeste. E a Copa Truck divulgou o calendário da temporada 2021. Serão 7 datas, com provas confirmadas em Curitiba, Goiânia, Interlagos, Cascavel e Tarumã. A novidade será o Autódromo Potenza, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Por outro lado, o Nordeste não está confirmado no calendário, pois ainda não estão confirmadas as obras necessárias junto à CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo. A Copa Truck terá o prazer de receber parte dos eventos do calendário da GT Sprint Race. E a Copa Shell HB20 também está confirmada no calendário na mesma data da Truck. Será a preliminar da corrida. Informações do automobilismo, um forte abraço, Luciano. Walter Westphal para o RNN Esporte. Tá aí Walter Westphal com todas as informações do automobilismo aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias. Agora vamos às equipes do estado de São Paulo. Vamos ouvir as informações do moleque travesso do Juventus. Alô, Marcelo Santos e o Juventus. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Luciano Luiz. Abraço a você, ao amigo ligado em mais uma edição do RNN Esporte aqui na Rede Nacional de Notícias. Diferente dos anos anteriores, o Juventus já confirmou participação na Copa Paulista. Ontem, em bate-papo com o treinador Fael Júnior e o vice-presidente e diretor de futebol Paulo Troisi, eles adiantaram que a equipe já está se planejando para a competição. Vamos aproveitar as nossas bases. O Conrado, que é o Conradinho, continua nosso diretor do Sub-20, das bases júnior, do feminino. Ele continua diretor e vai trazer para o Fael subsídio, o Marcel junto, vai trazer subsídio para o Fael poder aproveitar aqueles craques que a gente tem em nosso celeiro. A verdade é uma só. Futebol é conquista. Se essas conquistas muitas vezes estão na garra do jogador. E não só na praticidade e na habilidade. Muita coisa vai rolar e nós vamos, se Deus quiser, ser campeão dessa Copa Paulista. Estou com muita fé nisso aí. Vocês vão ver. Estamos investindo nas pessoas. Quando perguntado sobre elenco, Fael Júnior disse que 80% dos jogadores que participaram do último compromisso do Juventus serão aproveitados. Agora, quem chamou atenção realmente, para não ficar em cima do muro, o Tanaka, né? O goleiro Tanaka, que teve uma oportunidade sem jogar, e eu fui goleiro, eu sei como é isso, né? Ser goleiro e jogar uma competição, entrar numa competição tão importante para os jogadores, sem ritmo de jogo, ele entrou, mostrou personalidade, mostrou que veste a camisa, mostrou que vai ter grande futuro dentro da equipe do Juventus. E fora os meninos também que entraram, o menino Nicolas também, o Nicolas, entrou numa fogueira, fogueira que eu falo porque para o garoto que vai estrear numa equipe profissional, que vai jogar numa equipe profissional, para ele, cara, é o sonho, é a realização. Vocês imaginam o vestiário quando acabou o jogo, ele estava chorando, fazendo um discurso, agradecendo a oportunidade. Então você sente, né? É um garoto apaixonado, um garoto que quer essa oportunidade. E eu sou um treinador, cara, e eu não escalo por idade, eu não escalo pelo currículo,
Eu escalo pela competência, escalo pelo aproveitamento, escalo pelo condicionamento. Não tem currículo, não tem nome, não tem nada. Para mim vai ser ali o desempenho que vai ter durante a semana, durante o treino, para ser escalado. Não vai ser escalado pelo nome, nada. Então é isso, eles tiveram essa oportunidade também por isso. Porque mereceram e mostraram, de pouco tempo que eu vi, chance e para ter essa oportunidade. Informações do Juventus, com Marcelo Santos, aqui na Rede Nacional de Notícias, em mais uma edição do RNN Esporte. Abraço e boa tarde. Agora vamos com mais informações para vocês, seguindo o nosso giro com o São Paulo Futebol Clube. Está chegando Geraldo Neri com o finalista do Campeonato Paulista. Alô, alô, Geraldo Neri. Time não foi bem na Libertadores. Boa tarde, Geraldo. Muito boa tarde, Luciano Luiz. Boa tarde aos amigos da RNN Esporte. Vamos falar do São Paulo, que jogou ontem pela Copa Libertadores da América no Morumbi e acabou perdendo para o Racing por 1-0. O tricolor, que caso vencesse, estaria praticamente classificado para a próxima fase. O São Paulo continua em segundo lugar, com 8 pontos ganhos, e o Racing, com a vitória de ontem, subiu para o primeiro lugar com 11 pontos ganhos. Hoje teremos o Sport de Cristal jogando contra o Rentistas lá no Peru. Caso o Sport de Cristal vença o Rentistas, o São Paulo garante a sua vaga para a próxima fase. O próximo jogo do São Paulo pelo campeonato da Copa Libertadores da América será na próxima terça-feira, diante do Sport de Cristal. O Sport que já está eliminado e vai fazer a sua última partida na competição. Esse jogo está marcado para o Morumbi, às 21h30, com cobertura total da Rede Nacional de Notícias. Os jogadores do São Paulo treinaram hoje pela manhã às 10h30 no CT da Barra Funda, se preparando para o jogo diante do Palmeiras, amanhã no Allianz Parque. Então, e amanhã os jogadores também vão treinar para esse confronto São Paulo, que faz o primeiro jogo da final na Arena Allianz Parque, e no domingo teremos no Morumbi São Paulo e Palmeiras. Primeira derrota do São Paulo na Copa Libertadores da América, a segunda derrota do São Paulo no ano de 2021, mas o São Paulo tem grandes chances de passar para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Tá certo, Luciano? Falei do São Paulo para o programa RNN Esporte. Eu volto na próxima sexta-feira falando muito mais do tricolor, e amanhã na nossa jornada esportiva direto da Arena Allianz Parque para Palmeiras e São Paulo, primeiro jogo da final do Paulistão. Tá certo, Luciano? Grande abraço para você, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Outra equipe que não foi bem na Libertadores da América na noite de ontem foi a equipe do Santos Futebol Clube. Quem traz as informações do Peixão Maravilha é ele, Júlio Gotardo. Alô, alô, Júlio, boa tarde. Boa tarde, Luciano, e a todos que acompanham o RNN Esporte nesta quarta-feira, dia 19 de maio, trazendo as informações do Santos Futebol Clube. O Santos que permanece vivo na Libertadores da América, né? O único campeonato que o Santos até então está presente, já que caiu antes mesmo da fase quartas de final do Paulistão. No Campeonato Brasileiro ainda vai começar, né? Não teve início o Campeonato Brasileiro desta temporada. E a Libertadores, no qual o Santos começou muito apagado a competição, ainda não consegue ali uma boa campanha, né? Está acabando já, e o Santos pode ficar de fora mesmo do mata-mata das oitavas de final também. O ano não começou nada bem para o Santos, mas aí eu acho que os culpados estão muito... os culpados não são nem a comissão técnica, nem os jogadores, e sim gestões anteriores, né, no qual o Santos ali ficou sem poder contratar e tudo mais. Agora o Andrés Rueda ali solucionando algumas dívidas, mas a situação ainda está muito complicada para o clube do Santos, que deve ter um trabalho ali no Campeonato Brasileiro. O Santos, vale lembrar que junto com o Flamengo, junto com o São Paulo, são as únicas equipes que jamais caíram no Campeonato Brasileiro, jamais caíram de divisão, melhor dizendo, né, no Brasil. O Santos que perdeu ontem pelo placar de 2-1 para a equipe do The Strongest, na Bolívia, altitude de 3.400 metros. Os gols foram marcados logo no começo do jogo pelo Reynoso, pelo Willi, e o Felipe Jonathan disputou com 19 minutos do segundo tempo. Somos acostumados a ver nas equipes
de fora ali da altitude daquela região a cansarem, né, no segundo tempo da partida. E talvez esse tenha sido o grande prejuízo do Santos, né, porque os gols saíram logo no começo do jogo. Começo do jogo ali onde tá todo mundo ali mais descansado, pelo menos. E ali o Santos tentou uma recuperação até no final da partida, porém ele começou a sentir o cansaço. Por mais que agora na pandemia, né, temos 5 substituições, mas mesmo assim, né, acabou mudando tudo ali. E o Santos acabou não conseguindo ir atrás do resultado. Tivemos 3 expulsões na partida: Castillo, Zoc e Alisson, né, o pitbull do Vila Belmiro foi expulso. 3 expulsões no total. O The Strongest, com esse resultado, iguala com o Santos no número de pontos, né, vai para 6 pontos. Iguala com o clube da Baixada Santista, e o Santos que permanece vivo ainda na disputa da Libertadores da América, né? Porém, agora de uma forma muito complicada, porque o Santos vai ter que secar ali para quinta-feira, no qual vai ter o confronto entre Boca Juniors e Barcelona, e depois na última rodada tem que enfrentar a equipe do Barcelona de Guayaquil, que vai enfrentar sim o Alisson, sim o Jean Mota também, porque recebeu o cartão amarelo e foi suspenso. Marinho ainda não sabe, né? Uma incógnita. E o Luan Pérez voltou a esta partida contra o The Strongest, né? Vai ter a volta só do Fernando Diniz. O Santos vai ter que ir para Barcelona, precisando fazer algum resultado ali, né? Enfim, com saldo de gols até, porque depende muito do que vai acontecer na quinta-feira. Então, caso o Barcelona perca, por exemplo, o Santos tem que ir para Barcelona, enfrentar o Barcelona de Guayaquil, precisando vencer de 2-3-0, por exemplo, né? Enfim, assim, conforme for acontecendo os resultados do Boca e Barcelona de Guayaquil. Mas o resultado não foi bom, não foi favorável à equipe do Santos ontem. Mas é isso, né? O Santos permanece vivo ali na Libertadores. Quem sabe dê tudo certo na última rodada. Essas são as informações do Santos Futebol Clube nesta quarta-feira, dia 19 de maio. Um dia terrível essa última terça-feira para os brasileiros, né? 4 jogos, 4 derrotas. Júlio Gotardo para a Rede Nacional de Notícias. Tá aí o Júlio Gotardo com as informações do Peixe para fechar o giro entre as grandes equipes do futebol de São Paulo. Agora eu quero as informações da Sociedade Esportiva Palmeiras. Hoje com ele, Igor de Oliveira, falando do time que está bem demais na Libertadores. Ontem deu uma tropeçada, mas está bem demais. E agora pensa na grande final do Campeonato Paulista. Alô, alô, meu caro Igor de Oliveira, pode chegar. Fala, torcedor que acompanha o RNN Esporte. Uma excelente tarde a você de todo o Brasil, que se liga aqui no programa apresentado por Luciano Luiz. E eu chego agora com um giro de informações da equipe do Palmeiras. Momento de falar do Alviverde Paulista aqui na Rede Nacional de Notícias. E começar o giro, né, de informações falando do jogo do Palmeiras pela Libertadores, né, que teve muitos erros e no último lance o Palmeiras perdeu a invencibilidade na competição da Conmebol, na competição sul-americana, que é a Libertadores. A partida, né, que foi válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2021, o Palmeiras perdeu para o Defensa e Justiça por 4-3 no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão permanece com 12 pontos e está em primeiro lugar do Grupo A da Libertadores. Porém, perdeu o 100% de aproveitamento no torneio continental. Já a equipe argentina permanece na 2ª colocação com 8 pontos, 4 à frente do terceiro colocado, o Independiente del Valle. A equipe do Palmeiras acabou tendo vários empates durante o jogo, sempre buscando chegar à vitória, porém no último lance o jogador Romero do Defensa e Justiça marcou 4-3. Quem abriu o placar do jogo foi Walter Bu aos 9, Zé Rafael empatou aos 11, porém Walter Bu, ele de novo voltou a balançar as redes e fazendo o 2-1 para a equipe argentina. William Bigode aos 35 fez o 2-2, mas Rodrigues aos 7 do segundo tempo fez o 3-2 para o Defensa e Justiça. Gustavo Scarpa novamente empatou o jogo aos 20 do segundo tempo, porém lá aos 48 Romero fez o 4-3 para o Defensa e Justiça e colocou a equipe na frente, levando assim
a vitória da equipe visitante no Allianz Parque. Agora o Palmeiras só pensa na final do Paulistão, que acontece amanhã às 22 horas dentro de casa no Allianz Parque, e as equipes voltam, a se enfrentar. São Paulo e Palmeiras voltam a fazer uma final de Campeonato Paulista 29 anos depois. O jogo acontece, a primeira partida da final acontece no Allianz Parque, já que o São Paulo teve a melhor campanha durante todo o Paulistão 2021. E aí, agora, depois desse jogo da Libertadores, que o Palmeiras acabou escalando diversas reservas, o Abel Ferreira deve escalar um time parecido com o das semifinais contra o Corinthians. A única exceção deve ser Patrick de Paula, que está suspenso. O lateral Vitor Luiz foi destaque no derby paulista, assim como Rafael Veiga, Rony e Luiz Adriano, que serão com toda certeza titulares de Abel Ferreira para o Choque Rei, que decide o Campeonato Paulista 2021. Esse foi o giro de informações da equipe do Palmeiras. Eu sou Igor de Oliveira para a Rede Nacional de Notícias. Muito obrigado, Igor. Deixa eu agora com informações do nosso esporte olímpico. Os esportes olímpicos, os Jogos Olímpicos estão chegando, Tóquio agora 2021, e quem traz as informações é o Ricardo Raineri, aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias. Opa, maravilha, Luciano Luiz e amigos ligados na Rede Nacional de Notícias, e vamos destacar os saltos ornamentais, porque a FINA, Federação Internacional de Natação, mudou a regra do jogo da classificação olímpica para os Jogos de Tóquio há poucos dias da Olimpíada. Acontece o seguinte: a princípio estariam classificados 154 atletas para todas as provas masculinas e femininas dos saltos ornamentais, mas a Federação Internacional de Natação percebeu que só tinha 136 vagas disponíveis para atletas dessa modalidade. Então, 18 atletas ficaram fora dessa lista, entre eles 2 brasileiros, Isaac Souza na plataforma de 10 metros e Luana Lira no trampolim de 5 metros, perderam as suas vagas olímpicas. Então o Brasil, que tinha 4 atletas classificados, passa a ter somente 2 atletas, e são eles Cauã Pereira e Ingrid Oliveira, que estão classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e diversos atletas ficaram irritadíssimos com essa situação, e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos promete ir à Suíça, onde fica o Tribunal Superior lá do Esporte, para que a Corte Arbitral do Esporte, melhor dizendo, para tentar reverter essa situação, já que os atletas tinham conseguido as suas vagas na piscina e obedecendo todas as regras da Federação Internacional de Natação. São informações dos saltos ornamentais, comigo, Ricardo Raineri, aqui na Rede Nacional de Notícias. Valeu aí, Luciano! Valeu, Raineri! Informações da dupla Santo André e São Caetano. Está chegando Márcio Donizete, falando do Azulão e também da equipe do Ramalhão. Alô, alô, Márcio Donizete. Boa tarde. Muito boa tarde, Luciano Luiz, e a todos os amigos do RNN Sport desta quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Santo André tem técnico novo para a sequência da temporada. A gente já tinha falado aqui na segunda-feira e ele comentou sobre esse desafio de treinar o Ramalhão na Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Primeiramente, estou muito feliz, com a oportunidade de treinar o Santo André, uma equipe de tradição, uma equipe de história. Estou muito feliz. Eu comecei como treinador em 2015 no São Bernardo, e depois fui para o Juventus, Monte Azul, voltei para o São Bernardo na Série D do Brasileiro, fiquei mais 2 anos no São Bernardo Futebol Clube e fui para Atibaia, e esse último meu trabalho no São Caetano, e agora eu vim aqui fazer esse campeonato da Série D. Um campeonato muito difícil, uma competição onde o Santo André
vai dar oportunidade para os jovens, né? Jovens que estavam no elenco do Campeonato Paulista e jovens da base que vão ter oportunidade de subir para o profissional. E vamos fazer as contratações pontuais, né? Um campeonato rápido, que nós temos que começar muito bem, buscar a nossa classificação, traçar nossas metas, né? Para buscar esse acesso. Como bem disse o novo treinador do Santo André, o Wilson tem experiência na Série D do Brasileirão, treinando o São Bernardo em 2017, e ele foi eliminado por um dos times que acabaram subindo naquele ano, que é o São José de Porto Alegre, o Zequinha. A contratação do comandante é também por questões financeiras. O Wilson Júnior tem um salário baixo e a Série D do Brasileirão não exige grandes contratações, até por conta do teto salarial, da folha salarial, que é completamente diferente do que um campeonato paulista, por exemplo. Nos próximos dias, o Santo André deve anunciar aí os reforços para a 4ª Divisão Nacional, que vão se unir a garotos da base já promovidos ao time profissional. A estreia do time será contra o Bangu fora de casa no dia 5 ou no dia 6 de junho. Agora informações do São Caetano, que terá pela frente agora a Copa Paulista no segundo semestre, ainda não tem datas definidas, a Federação Paulista só vai tratar desse assunto depois do término do Campeonato Paulista da Série A1 e também da Série A2. Nossa reportagem na última sexta-feira falou com o técnico Paulinho McLaren, ele que vai permanecer no Azulão e será o comandante na Copa Paulista, e ele projetou um pouco aí do perfil de contratações e o perfil de elenco que o Azulão terá nesse torneio. Bom, eu fico para a Copa Paulista, né? O trabalho do Sub-23, a categoria de base, vai ficar aí na gestão do Célio Silva, né? Ele vai fazer todo esse processo. A gente vai estar acompanhando de perto, porque eu trabalhei desde o início da minha carreira. Na verdade, o Príncipe era com transição, então para mim é muito tranquilo trabalhar com jogadores jovens. Mas eu acho que a Série A2, a Série A3, elas hoje estão cada vez mais jovens, né? Os elencos estão mostrando isso aí nessa reta final. E tem que ter uma Copa Paulista, a gente espera poder fazer um bom trabalho. Lógico que o campeonato principal é buscar a Série A2, mas a gente já começar um trabalho aqui com perfil voltado, uma equipe competitiva, uma equipe jovem, uma equipe com jovens com experiência, que é importante também, né, dentro dessas divisões aí. Sem medalhões? Olha, eu acho que a qualidade cabe em todo momento, seja ela, para mim não me preocupa se o cara tem 30, 15, 16, a gente sabe, né, mais que o futebol ele precisa disso, o São Caetano aspira a isso, a torcida espera, mas eu sei que no fundo a torcida quer aquele São Caetano de todos os tempos, aquele São Caetano que todo mundo foi novidade, né, então não chegou um craque aqui antes daquele momento, então eu vejo muito isso e eu vou trabalhar em cima disso, para que a gente possa ter equipe com o perfil da competição, uma equipe com força, com determinação e alcançar os objetivos, né? Eu sei que a curto prazo todo mundo espera, mas eu acho que o maior resultado nosso é a gente buscar isso que os últimos jogos da minha gestão do Campeonato Paulista mostrou, uma equipe que joga como São Caetano, né? Então, sem medo algum e buscando aquilo que realmente a história em si nos impõe. Enquanto a Copa Paulista não inicia, São Caetano tirou férias e, claro, aproveita o tempo para fazer a reformulação tanto na diretoria quanto também no elenco. Informações do Santo André e do São Caetano sempre oferecido por Amani Controle Integrado de Pragas. O controle integrado de pragas envolve principalmente a adoção de medidas preventivas e corretivas que visam evitar a penetração ou abrigo de infestações de animais dentro de áreas sensíveis, através da racionalização do uso de defensivos químicos para que os riscos de contaminação sejam controlados. Faça um orçamento e tenha certeza da segurança para sua família e empresa. Contatos: WhatsApp 0 operadora 11 99962 6795, repetindo 0 operadora 11 99962 6795 ou também pelo telefone 0 operadora 11 4266 0323, 0 operadora 11 4266 0323. Fale com a Mauri que ele vai resolver o seu problema. Aqui quem falou é Márcio Donizete para a Rede Nacional de Notícias.
Agora vamos falar sobre as equipes da Série A2 do Campeonato Paulista. Destaque para o São Bernardo Futebol Clube e também para o Esporte Clube Água Santa. Quem traz tudo é Reinaldo Leiva. Alô, alô, Reinaldo, boa tarde. Olá, Luciano Luiz, muito boa tarde a você e a todos os amigos que acompanham a Rede Nacional de Notícias. Estamos chegando com as informações das equipes do ABC que participam da Série A2 do Campeonato Paulista. E foi um início de quartas de final excepcional para os clubes da região, hein? 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento, 3 gols marcados e nenhum sofrido. Começamos com o clube que saiu na frente no confronto das quartas de final contra o Atibaia. Num jogo equilibrado, o Tigre conseguiu a vitória por 1-0 com gol do atacante João Carlos, que chegou há pouco do Volta Redonda do Rio de Janeiro. Agora, os times voltam a se enfrentar na sexta-feira, às 15h30, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O Bernô joga por um empate, enquanto o Atibaia precisa de vitória por 2 ou mais gols para a classificação direta. Se o triunfo for por 1 gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. E se depender do retrospecto, o torcedor do Tigre pode ficar confiante na classificação. Em 16 jogos pelo Paulista da Série A2, o Bernô ainda não foi derrotado por 2 ou mais gols de diferença. O São Bernardo tem apenas 2 derrotas na competição, 2-1 para o Oeste em Barueri e contra o Taubaté por 3-2. No duelo da fase inicial, com o mando do Atibaia, o placar ficou em 0-0, o que serve para o Tigre se classificar. E o Água Santa, hein? Em mais uma grande exibição, o Água Santa bateu a Portuguesa no Canindé por 2-0 com gols do lateral esquerdo Juan e do atacante Dadá Belmonte. Agora o Netuno pode até perder por 1 gol de diferença no jogo de volta, que mesmo assim garante vaga na semifinal. Já a Lusa precisa vencer por 3 gols para passar direto. Um triunfo por 2 gols de diferença leva a decisão para os pênaltis. A partida de volta será disputada na próxima sexta-feira, às 19 horas, em São Bernardo do Campo. Por isso, a Arena Inamar não será utilizada, porque não comporta os equipamentos do VAR. E foi uma grande exibição do Netuno que se impôs, principalmente na segunda etapa. Atuações destacadas novamente do meia Luan Dias, do atacante Dadá e do lateral esquerdo Juan, que é nascido em Diadema, originário do bairro do Jardim Campanário e marcou seu primeiro gol como profissional. Netuno, que está bem próximo da classificação, novamente para uma semifinal de Série A2. Essas as informações das equipes do ABC que compõem a Série A2 do Paulista para a Rede Nacional de Notícias. Fechando o nosso programa, agora está chegando o Lucas Serra para trazer as informações da Portuguesa de Desportos. Está fervendo a Lusa. Alô, alô, Lucas Serra, boa tarde. Luciano Luiz, muito boa tarde também a todos os amigos conectados na Rede Nacional de Notícias. Estamos começando mais um programa aqui desta quarta-feira. Ontem o dia não foi bom para a Portuguesa que recebeu a equipe da Água Santa pela partida de ida das quartas de finais do Paulista 2. A Portuguesa que foi derrotada pelo placar de 2-0. Aí o Água Santa que fez um gol na primeira etapa e um gol na segunda etapa para fechar a conta. Aí a Portuguesa muito apagada em campo, nada pôde fazer para segurar a equipe do Netuno. A Portuguesa não criou nenhum perigo de gol, que o goleiro do Água Santa tivesse trabalho, não teve chutes, não teve, enfim, jogadas de efeito pelo lado da Portuguesa. Já ao lado do Água Santa, você viu o Luiz Ricardo muito acionado ali pela lado direita, você viu o camisa 10, Luan, que foi o melhor jogador em campo, buscando jogada toda hora, enquanto a equipe da Portuguesa apenas aceitando e vendo o Netuno jogar. O Água Santa podia ter feito mais, depois de ter feito o segundo gol, teve chance de fazer 3, 4, mas foi parado lá no goleirão da Lusa. A Portuguesa sofreu o primeiro gol, não conseguiu reagir, sofreu o segundo e desestabilizou mais ainda. Portuguesa que agora precisa vencer por 2 gols de diferença, lembrando que não tem gol fora de casa, então a Portuguesa precisa vencer
pela diferença de 2 gols para levar pelo menos a partida aí para os pênaltis, jogo que acontece na sexta-feira às 7 horas no estádio 1º de Maio, Água Santa, que joga na Arena Inamar em Diadema, mas esse jogo, como a Arena Inamar não tem refletor, né? Não dá para usar refletores, não pode ser usado de noite lá o estádio. Então o jogo foi passado para o estádio 1º de Maio em São Bernardo às 7 horas da noite na sexta-feira. Essas são as informações e notícias da Portuguesa para a Rede Nacional de Notícias. Legal, tá aí as informações do Lucas Serra e a gente vai chegando ao final do nosso programa RNN Esporte desta quarta-feira, dia 19 de maio de 2021, aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias. Todas as informações do esporte, lembrando, hoje tem Libertadores da América, o Flamengo entra em campo logo mais diante da LDU, o Atlético Mineiro também tem jogo importante diante do Cerro. Amanhã o Corinthians começa, né, o seu processo de despedida, já que tem mais 2 partidas na Sul-Americana, mas não tem mais aí como passar a próxima fase, equipe eliminada, e segue pensando aí na sequência, Campeonato Brasileiro e contratação de novo treinador. Quinta-feira tem no microfone da Rede Nacional de Notícias a transmissão jogão de bola entre a equipe do Palmeiras e o São Paulo, jogo que acontece no Allianz Parque. Grande abraço a vocês, muito obrigado sempre pela audiência. Valeu, galera. Valeu, Brasil!